Registrando a presença do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Mário de Mello, conselheiro convocado Mário Filho, auditor Alípio Filho, auditor Luiz Henrique, do procurador João Barroso, do nosso secretário Michel Levi, das taquígrafas, dos servidores da casa, advogado, meu cordial bom dia. Nossa sessão... Essa é a 42ª. 42ª sessão do dia 12 de 2018. Passamos à fase de expedientes. Expediente da lavra do conselheiro Júlio Pinheiro, através do qual solicita concessão de suas férias relativas ao exercício de 2012, as quais serão usufruídas a partir do dia 4/2 de 2019. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Expediente da lavra do conselheiro Érico Desterro, comunicando que estenderá por mais 8 dias suas férias relativas ao exercício de 2012. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Expediente da lavra do procurador João Barroso de Souza, através do qual solicita concessão de férias também, relativa ao exercício de 2019. Expediente da lavra do auditor Mário Filho, através do qual solicita reconhecimento de suas férias relativas ao exercício de 2019, as quais serão usufruídas em momento oportuno. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, informando que a sessão extraordinária de 7/11 de 2018 foi aprovado o relatório de atividade do primeiro trimestre de 2017, de responsabilidade do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Memorando 67/2018 da lavra do conselheiro Ari Moutinho Júnior, através do qual se declara suspeito por motivo de foro íntimo para relatar as contas da Suzan, referente ao exercício de 2018 e 2019. Diante disso, solicito ao Dr. Michel Levi Júnior, secretário do Pleno, que providencie redistribuição a outro relator, ressaltando que o sorteado poderá passar a uma unidade gestora ao conselheiro Ari Moutinho Júnior por compensação. Pode fazer a distribuição da Suzan. Conselheiro Mário de Mello. Foi sorteado o conselheiro Mário de Mello, ele passa outra unidade para o conselheiro Ari. Memorando 52/2018 da lavra do auditor Luiz Henrique, através do qual declara suspeito por motivo de foro íntimo para relatar as contas da Prefeitura de Boa Vista do Ramos, referente ao exercício de 2017. Diante disso, solicito ao secretário Michel Levi que providencie a redistribuição para outro relator. Auditor Mário Filho. 7, auditor Mário Filho. Passamos ao ofício número 17/2018 da lavra do senhor Felime Lima dos Santos, presidente da Comissão de Formatura da Turma de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, solicitando a disponibilização de nosso auditório para a realização de culto ecumênico. Eu coloco em discussão, mas nesse dia já tem outra solicitação, então é pelo indeferimento. Conselheiro, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Como vota o conselheiro Josué? É a sessão do auditório pelo indeferimento. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro convocado Mário Filho. Com Vossa Excelência. Então, por unanimidade. Ofício número 2675/2018, do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa, informando a aprovação do requerimento 7513 da deputada Alessandra Campelo, qual propôs moção de parabenização aos servidores atletas do nosso tribunal pela participação da 8ª Olimpíada dos Tribunais de Contas do Mercosul. Mandamos agradecer. Indicações e proposta, facultada a palavra. Não havendo... Presidente.
Presidente, Pois não. não havendo ninguém... Auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. É apenas um comunicado, Excelência, a respeito de uma representação promovida pelo Ministério Público de Contas que informa sobre possíveis ilegalidades na falta de transparência dos editais licitatórios e pede medida cautelar pedindo a suspensão dos procedimentos. Prefeitura de Manaquiri. Analisando a representação, Excelência, eu entendi que não caberia a concessão de cautelar naquele momento e encaminhei o processo para instrução. Era esse o comunicado, Excelência. Obrigado. Ok. Senhora presidente, Aí na indicação de proposta, conselheiro Júlio Pinheiro. é só para reafirmar, dia 18, próxima terça-feira, nós estaremos julgando as contas Dos do governo, governadores. dos governadores relativamente ao exercício 2017. Ok, todos estão convidados. Presidente. Pois não. Bom dia, conselheiros, bom dia, auditores, demais pessoas aqui presentes. Só para comunicar que o Ministério Público está em parceria com o Tribunal por meio da Divisão de Assistência Social, está acompanhando a campanha Natal Sem Fronteiras, com o objetivo de auxiliar crianças imigrantes. E a instituição escolhida esse ano é a Casa de Apoio às Crianças Filhas de Imigrantes São Geraldo, coordenado pela paróquia de São Geraldo. Então, estamos aceitando doações de leite, fraldas e material de higiene pessoal até sexta-feira, dia 14. Obrigado, Excelência. Passamos à distribuição. Essa é a última do ano. Que, por sinal, no final do ano, nós estamos de parabéns, porque nós temos quantos processos na pauta? Eu nem vi o total. Deixa eu ver aqui. 101. Quantos, Antônio? Antônio, quantos processos? 110. Até o final do ano. Ele está contando com os 9 adiados. 110. Então, distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, 9. Conselheiro Júlio Cabral, lote 9. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 5. Conselheiro Érico. Conselheiro Érico, 6, recebe. 6. Só não recebe licença médica. Conselheiro Josué. Conselheiro Josué, 1. Lote 1. Conselheiro Ari Moutinho, Conselheiro Ari Moutinho, 7. lote 7. Conselheiro Mário de Mello, Conselheiro Mário de Mello, 3. lote 3. Conselheiro convocado Mário Filho, Conselheiro convocado Mário Filho, 2. 2. Auditor ali, Auditor Alípio, 4. 4. E auditor Luiz Henrique, Auditor Luiz Henrique, lote 8. 8. Passamos a julgamentos adiados. Senhora presidente, antes do início dessa fase, eu gostaria de pedir vista do processo 484 de 2016, da pauta do conselheiro Júlio Cabral. A vista deferida. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 3 processos, quais retorno após o pedido de vista de minha lavra, antes de assumir a presidência desta casa. Todavia, registro que os devolvi sem manifestação. Dessa forma, passo ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaques. Receba, presidente de Vossa Excelência, dou por aprovados os processos. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Ainda em julgamentos adiados, a pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 2 processos de número 3870-2015 e 4301-2004, os quais estão apensos e retornam após pedido de vista do conselheiro Josué Filho. Diante disso, passo inicialmente a palavra ao relator. Presidente, eu acampo a posição do nobre conselheiro Josué. Então, acordado, dou por aprovado o processo. Nos demais processos, não tendo destaque, dou por aprovado. Ainda em julgamentos adiados, pauta do auditor Mário Filho. Temos um processo
1344, 2017, que retorna após vista do conselheiro Josué Filho, que não juntou manifestação no sistema. Indago se o conselheiro deseja se manifestar em sessão. Então, pacificado, dou por aprovado. Ainda em adiados, pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 2 processos, 2830-2017 e 2831-2017, que retorna após vista do conselheiro Mário de Mello. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Ao tempo que cumprimento Sua Excelência, conselheiro Mário de Mello, pelo seu voto vista, peço sua licença, Excelência, para manter a minha proposta inicial como prolatada naquele julgamento. Obrigado, Excelência. Em votação, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Voto visto. Com relator ou com voto visto? Da pauta do auditor Luiz Henrique. O primeiro processo. Se Vossa Excelência me permitir, conselheira presidente, conselheiro Pinheiro, eu digo o seguinte: muda-se o mérito, mas me parece que inclusive o conselheiro Mário Mello Com o relator, Excelência. aumenta a multa de 10 para 12 mil. É isso que eu entendi aqui no voto? Conselheiro Josué. Eu vou acompanhar o voto visto. Conselheiro Mário Filho, convocado. Também acompanho o voto visto. Então, Maioria. Votou. eu voto pelo desempate, né? Quem empatou, né? No caso É proposta de voto? é proposta de voto. Não, é voto. Está como convocado. Então, eu voto pelo desempate com o conselheiro Mário de Mello. Aumentou o valor da multa, aumentou de 10 para 12. Já tinha a maioria. Não, estava 3 Só a 3. eu e Júlio que fomos com o relator. Conselheiro Josué, conselheiro Mário. E o relator, Excelência. 3-3. Porque não foi proposta. Nos demais processos, não havendo destaque, dou por aprovado. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos um processo, 611, que retorna após vista do Procurador-Geral do Ministério Público. Dessa forma, pelo que vejo, conforme o parecer do João Barroso, doutor João Barroso, a única inconsistência foi sanada pela PGM, todavia, passo a palavra ao relator. É isso mesmo, Excelência. No voto anterior a esse processo, foi determinado que o órgão corrigisse, né, um parecer, e o órgão corrigiu, informou. Então, nós estamos julgando, a proposta é julgar como legal o ato do concurso público. Tá, pacificado, dou por aprovado o processo. Pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 33 processos. No segundo processo, número 484, 2016, encontro-me impedida julgamento com o conselheiro. Quem? O auditor Mário Filho pediu vista desse processo. No 15º processo, de número 327/2018, a embargo de declaração. Contudo, encontro-me impedida, dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Ouve o procurador. Receba, presidente, Vossa Excelência, e faculta a palavra ao parquê. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Raimundo Agostinho Moura Pequeno, com efeitos infringentes na época em que era diretor do Hospital de Lábrea. O motivo principal da irresignação do embargante é que há omissão na decisão proferida pelo eminente relator conselheiro Júlio Cabral. E a única omissão que eu vejo aqui é que ele não prestou contas. E isso constitui, inclusive, ato de improbidade. Então, dessa forma,
Eu sou pela rejeição dos embargos, inclusive pela encaminhação dos autos ao Ministério Público Estadual por constituir ato de improbidade a ausência de prestação de contas. É o registro, Excelência. O relator vai usar a palavra, nobre? Já pacificado. Então, está pacificado. Devolvo-lhe, presidente. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, presidente. No 16º processo de número 739/2018, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador de contas para a manifestação. Obrigado, Excelência. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor José Maria Silva da Cruz, na época prefeito municipal de Boca do Acre. Ele aduz questão de ordem pública, consubstanciado na incompetência do Tribunal Pleno para julgar a admissão de pessoal. Ocorre que a admissão de pessoal aqui tratada nos autos, ela é oriunda de uma representação com pedido de medida cautelar. E nesses termos, a competência passa a ser do Tribunal Pleno. Por essa razão, o acórdão hostilizado, que foi proferido em sede de representação com pedido de medida cautelar, é da competência do Tribunal Pleno. Então, rejeito os embargos e de forma que há um regramento específico também na Resolução 03/2012. Então, eu sou pela rejeição dos embargos, acompanhando o substancioso voto do eminente relator, conselheiro Júlio Cabral. Pacificado, dou por aprovado o processo. O processo 18, 19 e 20, processos 907, 2018, 909, 2018 e 908, 2018, estão apensos e tratam de embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Mário Filho, passa a palavra ao Procurador-Geral para o Ministério Público para a manifestação. Obrigado, Excelência. Processo 907, 2018. Isso? É. Embargo de declaração oposto pelo senhor Antônio Jeová Leitão de Assunção. São 3, né? É. São 3 de igual conteúdo. Exato. São referentes à acumulação ilícita de cargos no Estado. Cargos do Estado e na Prefeitura de Presidente Figueiredo, sem a comprovação das correspondentes contraprestações laborais. Então, eu sugiro encaminhamento ao MP estadual para apuração da prática de improbidade administrativa e acompanho na totalidade o substancioso voto proferido pelo conselheiro relator Júlio Cabral, pela rejeição dos embargos. Pacificado, dou por aprovado. No 22º processo de número 11.033/2018, há embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passo a palavra ao procurador do Ministério Público para a manifestação. Excelência, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto pelo senhor Raimundo Valdelino Rodrigues Cavalcante. Alega o embargante que houve omissão quanto aos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.7 do acórdão hostilizado. Ocorre que a omissão e a contradição e a obscuridade alegada pelo embargante é inexistente. Portanto, sou pela rejeição dos embargos e acompanho em toto o voto proferido pelo eminente relator. Pacificado, dou por aprovado. Terminando a pauta do conselheiro Júlio Cabral, passamos à pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Claro. Temos 2 processos quais não possuem destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Ari Moutinho Júnior no processo, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 26 processos. No 7º processo de número 6.244/2012, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, Excelência. Embargo de declaração oposto pelo senhor Jorge Everton dos Santos Salles, em razão de acumulação ilícita de cargos. O embargante acumulava 3 cargos no serviço público, quando ele deveria optar apenas por 2 por ser profissional da saúde. Então, eu não vejo motivo aqui para mudar a decisão a qual o embargante se insurge, razão pela qual acompanho o voto do eminente relator pela rejeição dos embargos, Excelência. Pacificado, dou por aprovado. No
18º, 19º, 23º e 25º processos, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovados os processos, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 7 processos. No 7º processo, de número 770/2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Dou o processo como aprovado, Excelência. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos 3 processos e em todo encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado o processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 8 processos. No 4º processo, de número 14.015, encontro-me impedido. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator, mas no processo 1411... Não, 1400 e 1419. 1400 e 1419, nós temos um pedido de defesa oral do advogado Ney Bastos Soares Júnior para fazer a sua defesa para o conselheiro relator e demais conselheiros. Com a palavra o relator. Farei aqui a leitura do relatório. Tratam os presentes autos de representação com pedido de medida cautelar interposta pelo Doutor Ministério Público de Contas, por intermédio do excelentíssimo senhor Procurador de Contas, Dr. Roberto Cavalcante Cristiana da Silva, em desfavor da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, com o objetivo de suspender a execução do contrato número 4 de 2018, firmado entre a referida pasta e a empresa MEC ID Comércio, Serviços e Tecnologia de Informática Limitada. Houve por parte da presidência a admissão da referida representação. O feito em análise foi substituído inicialmente ao conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que posteriormente deu-se por impedido. Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a empresa MEC ID Comércio, Serviços e Tecnologia da Informação Limitada apresentou suas justificativas em um vasto lastro probatório. Em seguida, em síntese, afirmou que a adesão à ata de preços número 2 de 2017 ocorreu dentro de sua vigência, que todas as etapas legalmente previstas foram atendidas e que a adesão à ata gerou efetiva economia ao erário, que possui filial em Manaus, e que a alegação de que o capital da empresa contratada coloca em dúvida sua capacidade de prestar o serviço contratado é descabida. O então relator, excelentíssimo conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, em análise apurada das alegações, decidiu monocraticamente pela não concessão da medida cautelar e continuidade da instrução processual. Ato contínuo, a unidade técnica manifestou-se no sentido de deferimento da representação, considerando que a adesão à ata de registro de preços em análise ocorreu após o prazo de vigência, com isso indo de encontro aos ditames da Lei Geral de Licitações.
O Ministério Público, em parecer, reforçou o entendimento manifestado pela unidade técnica, ou seja, deferimento da representação, e acrescentou ainda que há necessidade de diligência no sentido de averiguar a informação quanto à sede da filial da empresa. O excelentíssimo conselheiro Josué Claudio Souza Filho declarou-se impedido por motivo de foro íntimo. Posteriormente, a Secretaria do Tribunal Pleno encaminhou os presentes autos para análise deste gabinete, momento em que passei a apreciar a representação em tela com pedido de medida cautelar. Apreciando os argumentos e fatos relatados, inclinei-me pela concessão da medida cautelar ora requerida pelo douto órgão ministerial. Cientificado sobre a adiminar hora deferida, a terceira interessada, a empresa MacID Comércio, Serviços e Tecnologia de Informação Limitada, requereu retratação de maneira que houvesse cassação da cautelar concedida. Em análise do pedido, manifestei-me pela manutenção da cautelar outrora deferida. Entre as folhas 426 e 430, a notícia de que o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública ordenou, em sede de ação de anulação de ato administrativo, a imediata suspensão dos efeitos externados por esta relatoria, no que tange a suspensão do contrato número 4 de 2018 da SEDUC. Instada a manifestar-se derradeiramente sobre o objeto desta representação, a douta de CAD AM, por meio de laudo técnico conclusivo, sugeriu à Egrejo Tribunal Pleno que julgue procedente a presente demanda. Por seu turno, o douto Parquet, através do parecer 6065 de 2018, da lavra do procurador Roberto Cavalcante Cristiano da Silva, opina pela procedência da presente representação, devendo o Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do artigo 40 da Constituição Estadual, comunicar à Assembleia Legislativa do Estado para que suste a avença considerada irregular. É o relatório. O advogado Ney Bart Soares Júnior. Prazo de 15 minutos. Muito bom dia, doutor presidente, ilustre doutor auditor, relator do feito na condição de conselheiro convocado, demais membros dessa corte e presentes. A discussão, como foi muito bem indicado no relatório lido pelo relator, ela reside no aspecto jurídico quanto à possível nulidade do contrato 04/2018, celebrado pelo Estado do Amazonas, porque teria sido celebrado a partir da adesão de uma ata de registro de preço, cujo prazo já havia sido vencido. E, nesse sentido, nulo seria o contrato da adesão decorrente. O primeiro aspecto a ser analisado em relação a esse feito é justamente a definição exata do momento em que a adesão à ata de preço se efetiva. Esse é o ponto nodal que se discute nessa representação. Digo isso porque ouso aqui discordar do que apontou o ilustre relator em sua decisão monocrática, em sua decisão que deferiu a cautelar pela sustação dos efeitos do contrato, de que a lei de licitação não indica, em momento nenhum, qual é o marco temporal exato, até porque o sistema de registro de ata de preço não tem previsão regulamentada no âmbito da lei de licitação. Nem mesmo a legislação que regulamenta a ata de registro de preço indica com exatidão com exatidão o marco temporal. A análise é feita de maneira sistêmica. A lei que regulamenta a adesão, que regulamenta o registro de preço e, consequentemente, a sua adesão, indica as etapas que precisam ser cumpridas para que a adesão se efetive. E essas etapas, basicamente, no que concerne ao que se discute nessa representação, ela se inicia pela manifestação do ente aderente junto ao ente licitante, a aceitação do ente licitante para a efetivo pedido de adesão. A partir dessa aceitação, a comunicação, a empresa
contratada através a empresa licitada através da ata, para que ela manifeste a sua anuência com a possível adesão. E, após essa anuência, o contrato seria celebrado. Todas essas etapas que eu mencionei agora, manifestação do Estado do Amazonas através da Secretaria de Educação, aceitação do ente licitante, aceitação da empresa contratada, todas essas etapas foram realizadas ao longo da vigência da ata de adesão. Essas etapas todas ocorreram dias antes do Carnaval de 2018. Por esse único motivo, a assinatura do contrato se deu no primeiro dia útil após o Carnaval, e isso aconteceu exatos 2 dias após o término de vigência da ata mencionada. Então, perceba-se, todos os atos previstos na lei que regulamenta a ata de registro de preço e que prevê o procedimento de adesão foram realizados no âmbito de sua vigência. Apenas a assinatura do contrato, já no âmbito estadual, foi realizada no primeiro dia útil após o Carnaval e, repito, 2 dias após o final da vigência da aludida ata. Então, com a devida vênia, diferente do que foi entendido pelo ilustre relator em sua decisão cautelar e também na manifestação do Ministério Público de Contas, a empresa a qual eu represento entende que, da mesma maneira que entendeu o Estado do Amazonas em sua manifestação, que todos os atos exigidos na norma foram realizados na vigência da ata de registro de preço. Por esse motivo, mácula alguma existe no contrato discutido neste feito. E para robustecer esse entendimento, doutos julgadores, eu ressalto um contrato paradigma que foi apresentado no âmbito dessa representação com pedido cautelar, que é um contrato, coincidentemente com o mesmo objeto, celebrado, contudo, com outra empresa, e celebrado por este Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por esta instituição, em que a situação, ela, em muito, se assemelha ao que se discute nessa representação, com uma diferença apenas. Ao invés do contrato ter sido celebrado 2 dias antes, o contrato foi celebrado quase 3 meses desculpem. Ao invés do contrato ter sido celebrado 2 dias após o término da vigência da ata, como o que se discute nessa representação, esse contrato paradigma, celebrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, foi celebrado quase 3 meses após o final da vigência da ata aderida. Percebam que, institucionalmente, e já peço venha desde logo, e minha intenção de maneira nenhuma é gerar qualquer tipo de desconforto. A intenção é exclusivamente demonstrar a existência de um paradigma onde a instituição Tribunal de Contas do Estado do Amazonas entendeu no exato sentido do que eu defendo, do que eu defendo na defesa do meu cliente aqui, nesta tribuna, que os atos de adesão, eles se exaurem antes, efetivamente, da celebração do contrato, que é um ato diverso. E, por fim, sem mais tomar o tempo de vossas excelências, reforço apenas, e aí sim, nesse pequeno ponto caso, os argumentos que até agora foram explanados não sejam reconhecidos por vossas excelências, que se aplique o que o Ministério Público de Contas apontou em seu parecer, no sentido diverso do que fez o ilustre relator na sua decisão cautelar, não no sentido de deferir a representação, porque o pedido da representação é para a suspensão do contrato. E foi isso que o ilustre relator fez e acabou gerando a suspensão dos efeitos dessa decisão pela quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, por entender que extrapolou as atribuições legais desta Corte, já que a Constituição do Estado do Amazonas e o artigo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas oferta a esta Corte a competência para, ao vislumbrar possível nulidade de contrato administrativo, encaminhar à Assembleia Legislativa para que a Assembleia
realize essa possível suspensão. O pedido de cautelar é que esta Corte já determine essa suspensão, o que, repito, foi realizado pelo conselheiro relator. Decisão essa que foi suspensa por uma decisão judicial, repito, reconhecendo a limitação neste ponto específico, por se tratar de um contrato administrativo que não poderia ter a suspensão integral de seus efeitos, como foi requerido na representação e como foi deferido na medida liminar, na medida cautelar deferida liminarmente, cujos efeitos foram suspensos judicialmente. Agradeço enormemente a atenção. Bom dia. Com a palavra o relator. Senhora presidente, senhores conselheiros, após a análise do processo e de ter ouvido atentamente os argumentos expendidos pelo advogado, eu continuo chegando à conclusão de que o contrato foi firmado com base em uma ata que já estava expirada, cujo vencimento já havia ocorrido. E por esse simples motivo, eu entendo que o contrato é nulo. E o contrato sendo nulo, há possibilidade para que o tribunal determine, no caso, a Secretaria de Educação, que é a contratante, para que desfaça o contrato, torne o contrato nulo. Não, no meu entendimento, não haveria nem necessidade de encaminhamento dos autos à Assembleia Legislativa para que promova a sustação do contrato. Basta que o tribunal determine à Secretaria de Educação que promova o desfazimento do contrato e tome providências para que a contratação seja feita dentro dos moldes legais. Por esse motivo, eu mantenho a minha proposta no sentido de considerar procedente a representação interposta pelo Ministério Público, e determinar, com fundamento no artigo 40, inciso 8 da Constituição do Estado, a atual gestão da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, que no prazo de 15 dias comprove perante essa Corte a anulação do contrato administrativo número 4 de 2018 da SEDUC, respeitando, com fundamento no artigo 59, parágrafo único da Lei 8666 de 93, a indenização cabível à contratada pelo que ela houver executado até o momento em que a pasta tiver o conhecimento do decisório que vier a ser elaborado por esta Corte. É como eu me manifesto, senhores conselheiros, senhora presidente, senhor procurador-geral. Eu gostaria de convocar também para votar, já que se trata de uma proposta de voto, o auditor Alípio Filho. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com o relator, excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator, excelência. Conselheiro Josué Filho. O conselheiro Mário de Mello. Relator, excelência. Conselheiro convocado Alípio Filho. Excelência, eu só vou fazer um breve comentário. A minha dúvida era saber se o Tribunal de Contas tem competência para nulidade de contrato. Mas tem um dispositivo aqui na 8666, o parágrafo 2º do 49, que diz que a nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato. Uma vez, a minha dúvida é porque há um dispositivo na Constituição Federal que é acompanhado pela Constituição do Estado, no sentido de caber ao órgão legislativo a nulidade de contrato, que inclusive agora há pouco foi feita referência por parte do relator. Então, primeiro, que se abre aqui pelo parágrafo 2º do 49 da 8666 essa possibilidade de nulidade do contrato ante alguma mácula existente no procedimento licitatório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no voto do eminente relator, ele faz referência ao acordo 2343 de 2009, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União, em que o TCU reconhece solenemente que possui competência para determinar a autoridade administrativa
que promova a anulação de contratos no serviço público, na esteira do que determina o artigo 71, inciso 9º e parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Então, só faço essa ressalva. A minha dúvida era essa, mas diante dos positivos estão dissipados. Nesse sentido, eu acompanho o voto do relator. Por unanimidade, dou por aprovado o voto do relator. Passando ainda nos demais processos, não há destaques, dou por aprovado. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos um processo, o qual não possui destaques. Dessa forma, declaro aprovado. Pauta do auditor Alípio Filho. Temos 11 processos que não possuem destaques. Dessa forma, declaro aprovados também. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 2 processos e não possui destaques. Dessa forma, registrando os impedimentos do conselheiro Josué e do auditor Alípio Filho. Declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 8 processos. No 8º processo de número 2008-2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos da proposta de relator. Pauta administrativa. Não há nenhum destaque na minha pauta administrativa. Eu tenho 18 processos, sendo 13 de minha relatoria, 1 da relatoria do conselheiro vice-presidente e 3 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Também não existe nenhum destaque, Excelência. Então, dou por aprovada a pauta administrativa. Quero colocar em votação o que foi discutido, os 2 projetos de leis da relatoria da presidência para enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que se trata de algumas modificações da lei orgânica e o outro um quadro com umas pequenas mudanças. Em votação, conselheiro Júlio Cabral. De acordo, Excelência. Conselheiro com Vossa Excelência. Conselheiro Josué Filho. Concessionalmente, acompanho. Conselheiro Mário de Mello. Acompanho Vossa Excelência. E conselheiro convocado Mário Filho. Também acompanho Vossa Excelência. Então, dou por aprovado assim. Passando a nossa próxima sessão para o dia 18 de dezembro, antes as contas do governador. Dia 18 às 9 horas e às 10 horas a conta, a sessão ordinária. Vai falar que vai interromper a tramitação de processos. E a tramitação dos processos será interrompida dia 19/12, para que possam todos tramitarem ainda seus processos até o dia 19. Agradecendo a todos, meu bom dia e Deus nos abençoe essa semana.